Já colocou? Já conectou Já o sim. o fone? Ah, o fone não. Coloca. Olá, pessoal, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Aguardar um minutinho, o pessoal entrar aqui, o Paulo também. Wesley, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo com você. Tudo jóia. Esperar um minutinho, o Paulo já deve estar entrando, a Laura também. Vou enviar um e-mail aqui. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Quem entrou agora? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Tudo bem? Tudo bem? Tá Tarde. joia. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Bom, vamos esperar mais um minutinho e a gente já começa, porque já temos ali bastante gente. Obrigado pela, né? Ah, o Gustavo está com a gente. Oi, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Paulo? Então tá joia. Só um minutinho a gente já começa. Ah, o Wesley está conosco também.
Tudo bem, Wesley? Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Bom te Ou bom ver. dia. Não, depende de onde você está. Eu é boa tarde, né? E tá frio e vai chover aqui em São Paulo ainda por cima, né? E não é mole, não. E Nossa, eu, Gabriela, eu boa fiquei tarde, Gabriela. sabendo, Tudo bem? Boa eu fiquei tarde. sabendo que ia ter uma, um ciclone no Brasil, na região Sim, parece que vai sudeste. ter um ciclone aí, vai entrar aí pelo sul, vai mudar a temperatura completamente toda a macro-região sudeste-sul, né? E é isso, normal. Tá tudo tão louco, né, gente? Nem falo. São Paulo é terra de gente doida, né? Então, me perdoe quem é paulistano, eu sou do interior, então eu posso falar mal. São Paulo, mesmo dia acontece. É inverno, é verão, é primavera, é outono e chove. Impressionante essas cidades, né? Loucura. Hoje é um desses dias. Já fez sol, já fez calor, agora está ventando absurdamente, já choveu. Pelo menos aqui na Zona Sul. Agora, quem está, por exemplo, na Zona Norte, pode ser que, sei lá, pode ser que está fazendo sol lá, né? Mas é isso aí. Mas que bom. Não tá não, tô aqui, não tá não. Não, então, aí, É, Vitor, então tá bom, né? longe disso. Então tá bom. E você ainda está aí no. Você está do lado do shopping, não tá? Isso, eu tô aqui no Você tá- Center Norte aqui. É isso aí, exatamente. Então tá bom. Mas o risco que você corre, o pessoal que está mais ao norte de você, está em Caieiras, por exemplo, lá Ah, pode sim. estar, lá pode estar tendo um ciclone extratropical. É. Não, aqui eu sei escapar ainda. Se der algum problema, eu sei escapar. Tá certo. Então tá bom. Mas tá jóia. Gente, vamos começar? Eu agradeço imensamente. Hoje, casa cheia, muito obrigado. 23 pessoas, me deixa muito feliz. Nós fizemos essa convocação e junto com ela, a gente mandou a ata da reunião anterior. Fiquem absolutamente à vontade se quiser comentar o que consta na ata, tá? Durante a reunião, no fim dela, etc. Se ninguém falar nada, a gente vai ter ela como aprovada. Bom, conforme nós havíamos conversado no mês passado, que nós colocamos para vocês, né, que esses nossos dois colaboradores tinham, nos trouxeram essa possibilidade desse rol de informações e que isso atende, na maioria das reivindicações de vocês, sobre informações mais dedicadas ao nosso setor, né? Muita gente fala, Paulo, a informação está muito genérica, a gente precisa de um hall de informações, mas assim, porque a minha equipe de inteligência de mercado, porque a minha equipe de vendas, porque mesmo a minha equipe de produção precisa saber como é que vai ser, etc, etc. E o que está acontecendo regionalmente, né? Isso é o que muita gente tem desde quando eu entrei. Essa é a vantagem de ser novo, né? Eu sempre falo que eu não sei de nada, e eu sempre falo, mas não foi feito até agora, nós vamos tentar fazer, né? Então, essa é a vantagem de ser novo. Brincadeiras à parte, mas identificamos de que esses dois associados nossos, ah, institucionais, que estão conosco há muitos anos, têm esse rol de informações e que se prontificaram a nos ceder essas informações, né? E é isso que eles vão apresentar a vocês agora para que vocês conheçam no detalhe, tá bom? Wesley, você vai me permitir? Eu vou primeiro chamar a Gabriela, porque eu sei que ela, inclusive, vai ter que sair no meio da reunião, né, Gabi? Então, fique à Eu tô com conflito de vontade. agenda, gente, Então, desculpa, tá joia. mas, Fique à mas eu vontade, faço pode introdução, começar. E, dúvidas e tudo mais. pessoal, assim, você veja aí a sua dinâmica de perguntas. Se você quiser que o pessoal pergunte à medida que você for apresentando, ou ao final, fique à disposição. Obrigado, fique à vontade. Eu que agradeço, Paulo, né, e a Laura e a Adri também, que estão sempre apoiando a gente. Que nem o Paulo falou, eu não vou conseguir ficar a agenda inteira, mas eu vou ficar durante todo o período para apresentar e tirar dúvidas. E, por favor, perguntem durante, no meio, depois também, se lembrar. Eu sei que às vezes a gente lembra das coisas depois. A gente está aqui para tirar essas dúvidas. Vou compartilhar minha tela, que eu acho que fica mais fácil, tá?
Eu sou um pouquinho analfabeta em Zoom, mas eu acho que tá certo, né? Não, já está na tela, só precisa colocar no Show. módulo apresentação. Eu, Imagina eu, tô te falando de programa de computador. peraí, calma. Eu Ah, tenho mas isso corpo aí. fechado para informática. Então tá. Mas tá a apresentação ou não tá a apresentação? Tá ok. Tá Ah, tá? apresentação Ah, ok. ciente, proposta de panorama, tá ok. Show, ótimo. Então, como o Paulo falou, gente, a ideia é a gente trazer aqui uma visão de trazer mais informações para o setor, é um princípio que a gente tem aqui no ecossistema Cienge. É claro que a gente tem a visão construtora e incorporadora, mas eu sei que é um canal super importante para a maior parte de vocês. E o que eu vou trazer aqui, eu estive aqui faz um ano, mais ou menos, apresentando um primeiro desenho de tudo isso que eu vou trazer hoje. E aí, como a gente amadureceu nesse último ano, ainda bem, o que eu estou trazendo são dois indicadores que a gente já tem consolidados com a CEBIC, que são mais voltados para o mercado imobiliário e de construtoras, mas que eu entendo que super fazem sentido eu trazer aqui nesse contexto também, até para vocês entenderem como que está a nossa estratégia de indicadores, e por fim trazer a nossa proposta de panorama para publicar todo mês ali junto com a Bramati, que a gente já estava trazendo para os associados, mas para a gente trazendo uma visão mais geral. Então, só um panorama macro sobre o ecossistema Cienge, o que que a gente faz é fornecer tecnologia de gestão integrada para todas as etapas da cadeia da construção. Então, a gente está no pré-obra, está na obra, está no pós-venda, com um portfólio super extenso de soluções, e é por isso justamente que a gente entende que a gente consegue criar indicadores que refletem tanto a cadeia como um todo, quanto o Brasil como um todo, porque a gente tem mais de 10 mil clientes no Brasil todo, sendo que a gente tem bastante cliente muito grande, então 72 das 100 maiores construtoras do país, de acordo com o Ranking Tech, estão na nossa carteira. A gente tem muita gente nas nossas soluções, com muitos insumos transacionados por ano, e aí, uma coisa que eu já conversei muito com o Paulo, com a Laura e com a Adri, que eu entendo que para a Abramate e para os associados aqui tem muito valor nessa visão das transações que a gente tem dentro da nossa carteira, e aí mais de 25 mil obras simultâneas, 250 bi em VGV, e na base Cienge, mais especificamente de ERP, a gente tem aí mais de 5.200 clientes, mais de 2 mil com dados de nota fiscal, 150 mil fornecedores cadastrados. A gente está no Brasil inteiro com construtores e incorporadoras e transita mais de 3 milhões de notas fiscais por ano. Então, é daí que vai nascer todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês. E trazendo um primeiro case que a gente teve de sucesso, que a gente lançou em dezembro do ano passado, junto com a CEBIC, e a gente já está aí na sexta rodada, se eu não me engano, é o índice de demanda imobiliária. Então, a gente está. Agora, eu trouxe o do segundo trimestre para vocês, a gente vai lançar o do terceiro trimestre. E o que que é a ideia desse índice de demanda imobiliária? É mostrar quais cidades são mais atrativas para qual perfil de imóvel. Então, na nossa metodologia, a gente compõe esse indicador de 6 macroindicadores. Eu olho ali como que está a demanda da região que eu estou analisando, a dinâmica econômica, a oferta de terceiros. Então, esse bloco de 3 indicadores, basicamente, é o olhar para a cidade que eu estou analisando e ver se tem gente, como é que está o PIB dessa cidade, como é que está a oferta secundária. E a gente olha os nossos dados, que é justamente através do nosso CRM de vendas de imóveis que nossos clientes têm, como é que está a demanda por esses imóveis, a atratividade de lançamento, tanto novo quanto antigos. E aí a gente consegue classificar cada cidade uma nota de 0 a 1 e fazer um ranking. Então, eu trouxe aqui o exemplo do padrão econômico do último trimestre, que essa eu acho que é mais fácil de trazer palpabilidade quando a gente olha, né, o resultado. Então, a gente tem esse mesmo ranking para cada um dos padrões econômicos, econômico, médio e alto padrão, de 77 cidades. E a gente consegue ver quais cidades estão mais atrativas ou menos atrativas para aquele padrão. E, de novo, como que a metodologia vê isso? Basicamente, entendendo como é que está a dinâmica daquela cidade, tanto em população quanto em economia, e combinando isso com quanto que está, de fato, vendendo imóvel e quanto que tem gente buscando. Esse foi um indicador que a gente fez que deu super certo com a CEBIC, a gente tem tido um feedback super legal do mercado, porque é um viés diferente do que o mercado normalmente olhava. O viés sempre olhava muito pela lupa de oferta, né, de onde estão sendo construídos imóveis, e a gente começou a trazer um pouco do viés de onde tem gente buscando imóveis. E aí eu entendo que mais para o setor, né, da Bramati, da indústria, aqui tem um bom caminho de entender onde que tem possibilidade das construtoras começarem a puxar mais obras, a trazer realmente mais canteiros. Um outro indicador que a gente lançou também em parceria com a CEBIC foi o IPMC, que é o Índice de Preço de Materiais de Construção. De novo, gente, se alguém tiver dúvida, por favor, fique à vontade para me interromper, tá? É só abrir o microfone e falar, eu não estou vendo todo mundo, então é só abrir o microfone e falar.
Voltando aqui, o outro indicador é o IPMC. A gente lançou ele em abril desse ano, esse é um indicador mensal, e a ideia dele é a gente acompanhar qual que é a variação do preço do material de construção lá na ponta, lá na construtora, que às vezes pode ser muito diferente do que sai da fábrica, né? Então, qual que é a metodologia do IPMC? A gente pega das notas fiscais que nossos clientes recebem, né, recepcionam. A gente tem aí mais de 8 milhões de itens, agora está até desatualizado aqui, 2 milhões por ano, mas na verdade já são até 3. A gente classifica esses itens com IA, então a gente pega, para classificar o que que é aço, a gente usa um modelo de IA para entender o que que é aço CA50, CA60, assim por diante, isso para cada insumo que a gente está analisando. A gente tira os outliers, faz uma distribuição normal, tira a curva de cima, a curva de baixo, para não pegar nenhum tipo de anomalia. E a gente trabalha com amostras de no mínimo 100 transações por insumo por mês em cada região, para a gente garantir a representatividade. Então, eu trouxe só o gráfico nacional, mas o IPMC ele também tem a visão por macro-região. A gente sabe que o Brasil, por ser um país, né, tão continental, tem muita variação. Depois disso, a gente faz uma média móvel ponderada, justamente para picos não alterarem muito a nossa análise, trabalha com uma confiança de 95%, e a gente agrupa os materiais nos seguintes que a gente já está trabalhando. Aço, que é o CA50, argamassa, AC2 ou AC3, cimento 32 MPa, tinta acrílica e o fio de cobre de 450 ou 750 kV. A gente faz análise para cada um desses insumos e a gente tem a curva de inflação deles ao longo do tempo. A gente consegue ver quais se comportam numa subida, quais estão numa queda, e a gente consegue comparar eles também. E aí alguns são comportamentos que a gente identificou a partir desse indicador, por exemplo, coisas que a gente já sabe, mas sempre é interessante de ver, que o de cobre se comporta super em conjunto com o dólar e tem essa curva de subida ser junto com o dólar. Então, esse é um outro indicador que a gente lançou junto com a CEBIC, que é mais voltado para a parte de preço de materiais especificamente. Um Ok. bolinho Ô, d'água Gabriela, aqui. são esses Pode falar, 5 Vitor. indicadores até então, né? Essas 5 feedstocks, digamos assim, que vocês avaliam, né? Isso, a gente está trabalhando Tá. para aumentar, até spoiler, a gente deve trazer nas próximas edições, não sei se já de outubro, mas provavelmente de novembro, bloco cerâmico e bloco também estrutural. E a gente está sempre trabalhando para trazer outros insumos. A gente já identificou que Uhum. hidrossanitário, um pessoal pediu para a gente, então a gente trabalha no modelo de IA para ele poder alimentar isso, Vitor, porque essa é a grande dor, né? A padronização do insumo. Eu imagino que vocês tenham Uhum. essa dor também em algum nível. Então, o que a gente É. faz é construir esse modelo de IA que vai classificar cada insumo, pegar os atributos dele para eu garantir que eu estou trabalhando só com CA50 mesmo, que eu não estou pegando malha, por exemplo, e aí a gente, a partir disso, consegue fazer esse indicador. Derivados de petróleo, betumes, essas coisas. Tá bom. Tá bom? Mas a gente Obrigado. pode, inclusive, se tiver algum insumo específico aqui, Gabi, não está, faz muito sentido para mim, para minha indústria, quero que tenha, manda uma mensagem, um e-mail, sinal de fumaça, fala para a gente que a Uhum. gente adiciona aqui, tá? Combinado, obrigado. Valeu. E aí, entrando, então, eu trouxe esses dois cases muito para mostrar o trabalho que a gente tem feito, né, de indicadores. E aí, entrando aqui na nossa proposta com o Cienge mais Abramat, que é o panorama de consumo das construtoras e incorporadoras. A nossa proposta, algo que a gente já vem trabalhando aí no último ano, é essa visão de variação do consumo, aí que o valor nominal de compra de material por construtoras e incorporadoras, separando entre base e acabamento. Aqui foi um trabalho muito legal que a Laura e eu fizemos juntas, de a Laura me passar todos os NCMs que são de base, NCMs que são de acabamento, a gente enriqueceu mais um pouco, e a gente pega todo esse volume de compras da nossa base, separa entre base e acabamento e vê como que está se comportando numa linha do tempo, para ver se tem uma tendência de aumento ou não em relação a janeiro de 23 sendo base 100. E a gente está trabalhando com uma amostra fixa, então mesmo com a nossa base de clientes crescendo, a gente está olhando para essa mesma base, eu vou trazer aqui no próximo slide a especificação dessa base de construtoras que a gente olha. A ideia disso aqui é justamente a gente pegar um pouco da temperatura de como é que está o ciclo das construções, porque sempre tem construtora começando e terminando obra, mas a ideia é a gente pegar um pouquinho da temperatura do mercado, de onde que está os principais picos. E a amostra que a gente está falando, depois eu compartilho esse material aqui, tá, Adri? Mas a amostra que a gente está falando é essa. Então, a gente está olhando empresas do Brasil inteiro e de diferentes portes, justamente para não ter um viés muito grande de só construtoras grandes ou só uma região específica. E a proposta é que a gente traga justamente esse material junto com a Abramat, de uma forma mais ampla para vocês terem acesso e seja junto com o IDI, junto com o PMC, esse termômetro para tomada de decisão.
É esse material que eu trouxe, gente. Alguma dúvida sobre metodologia, sobre os dados, inclusive também sugestões, a gente está super, super aqui para ouvir e pegar esse feedback de vocês. Não, muito Bom, legal. Vou pessoal, até é isso falar daí. para a Vai lá, Cláudia. Anderson, fica à vontade. Achei muito bacana, assim, um nível de. Óbvio que tem mercados e públicos diferentes, né? A minha área, que é a área mais técnica de assistência, como eu acho que a maioria dos que estão aqui, a gente está mais voltado para o produto propriamente dito, mas a área comercial pode enxergar nisso uma oportunidade gigante para estratégia de mercado, lançamento. Senti falta da cerâmica, porque via argamassa colante e não tem a cerâmica, né? São coisas Vem que aí, andam vem juntas, aí, vem aí. mas nos interessou muito, sim. Ah, que bom, Anderson. E sobre a cerâmica, a gente testou o modelo e um dos desafios é que a cerâmica tem muitas especificações, né? Muitos tamanhos, muitas possibilidades, e aí a IA deu uma leve enlouquecida, mas foi um teste que a gente fez, olha, faz quase um ano. A gente acha que agora está muito mais maduro para testar, e aí eu vou pedir para a Adri, ou para o Paulo, ou para a Laura o teu contato, para contar com vocês aí nessa ajuda para a gente usar essa classificação e poder entregar esse dado para Claro, vocês, tá? claro, claro. Sem dúvida. E, pessoal, a gente vai divulgar isso mensalmente, né? Então, nós vamos aqui, inclusive nós aqui de comunicação, depois a gente vai estabelecer a melhor forma, mas nós vamos divulgar para todo o nosso público. Eu vou utilizar muito desses dados nas minhas entrevistas na imprensa, tá? Mas a gente vai deixar os contatos tanto da Hoff quanto da Cienge para que vocês mantenham contato direto com eles, tá? Porque muitas vezes você vai querer um detalhamento, você fala, olha, eu preciso aprofundar esse número, aí você vai direto. Porque a Abramat vai ter, na verdade, assim, esse quadro, né, de informações, mas o detalhamento, porque como nós somos mais de 20 setores, o negócio ia ficar muito grande, muito. Então aí cada um vai ver o seu interesse e aí procura diretamente as empresas e, né, que são os nossos dois associados e e vocês tratam diretamente com eles. Basicamente é isso. E a intenção, né, Gabriela, pode me corrigir ao vivo, né, que a gente divulgue isso mensalmente, certo? Exatamente, a intenção é Isso. mensalmente trazer isso e que nem o Paulo falou, dar visibilidade, né? Inclusive de marcas para isso, enfim, todas as marcas que fizerem sentido, mas fortalecer a marca Abramat com essas informações também, né? Isso. E vocês, de certa forma, vão alimentar isso, porque muitas vezes vocês vão falar com eles e vão dizer, olha, na verdade, o meu setor tem mais essa característica. Podemos ter aperfeiçoamentos, sim, e eles acontecerão necessariamente por interferência de vocês. Eu acho que essa é a beleza desse material, né? Nós estamos começando, mas vamos tentar trazer um rol maior de informações para a gente poder lustrar a bola de cristal, né? Porque não está fácil, né, gente? Né? Esse ano o desafio está impressionante. A gente começou muito bem, chegou no meio do ano, despencou, e agora a Caixa Econômica Federal pega e começa a fazer esses novos planos, etc. Pode ser que a gente ainda recupere em novembro e dezembro. Quer dizer, o ano está uma montanha-russa fora do normal. Duvido que alguém previu isso, né? Mas com um rol dessas informações, acredito que pelo menos parte vocês vão conseguir enxergar com alguma antecedência. É um ponto só para complementar isso que tu trouxe, Paulo. A gente repara que como a gente usa dados de transações reais e assim fechou o mesmo um dia, na outra semana a gente já tem o dado, a gente Exato. consegue ver mais rápido isso do que algum, claro, e tem institutos muito incríveis, mas a pesquisa ela é muito mais lenta, né? Então, quando a gente pega o Exato. dado da transação, a velocidade da reação do dado ela é mais rápida. Acho que isso é super interessante também para o setor, né? Isso. Exatamente, é o que está acontecendo. Então, esse ano, esse tinha que ser justamente o ano que eu entrei aqui, né? Esse ano está de uma instabilidade enorme, então ele já mudou, o cenário vai mudar pela terceira vez agora no último trimestre. É uma coisa impressionante. Então, a ideia é essa, gente, é tentar trazer essa ferramenta para que vocês consigam utilizar no seu dia a dia, na sua inteligência, com a sua equipe de vendas, com a sua equipe de PCP, enfim, e pensar. É ferramenta. A ideia da Abramat é isso, é trazer ferramenta para o seu associado.
Tá bom? Gabriela, fique à vontade. Então, acho que Muito alguém tem mais alguma obrigada. questão para a Gabriela? Eu posso fazer uma Não? Tá pergunta, bom. por Ô, Por gentileza? Marcelo, pois favor, não. Marcelo, por favor. Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa Marcelo Monteiro da tarde. Sebrasque. Eu fiquei com uma dúvida. Você utiliza como base para suas informações dados transacionais de notas fiscais, correto? Uhum. Como que é o acesso a essas notas fiscais? Como assim, Marcelo? Desculpa, não sei se entendi a Como pergunta. você trabalha em cima de dados reais de notas Ah, sim, fiscais é que dos das nossos construtoras? clientes. Ah, Então, tá. é que a gente tem dentro do nosso sistema, a gente tem a recepção da nota fiscal. A gente sempre trabalha de forma anonimizada, né? Então, eu nunca vou trazer, a construtora X comprou tanto. A gente sempre vai Uhum. proteger o cliente nesse sentido. Mas como a Sim, gente tem mais de 5.200 construtoras, eu consigo ver a tendência regional, porque daí eu consigo ver pela recepção do XML dele, isso. Ah, tá ok. Legal. tá? Obrigado. Nada, que isso. Gente, que nem eu falei no início, eu vou ficar até 4h30, então eu vou ficar mais um pouquinho, mas reforço que é uma coisa que a gente quer construir em conjunto. Então, que nem o Paulo falou, por favor, fiquem à vontade para dar sugestões, que a gente quer muito gerar valor mesmo, não é simplesmente fazer uma coisa aqui da boca para fora, tá? Muito obrigada pelo espaço, gente. Paulo, Adri, Laura, Obrigado. muito obrigada. Falamos, viu, Gabriela? Fique bem. Fechado. Um abraço. Então tá joia. E agora, desculpa a piadinha, mas eu não vou aguentar, né? Nosso correspondente internacional, Wesley, direto da China. Tudo bem, Wesley? Eu tinha que fazer uma Pois é. piadinha, senão eu não ia dormir à noite. Me Pô, desculpe, cara, né? não, Fique e à é vontade, engraçado, né, Wesley, pode Paulo? ser sua. Tô quase falando mandarim, não tô comendo cachorro, não, viu, É gente? isso que eu ia Pelo amor de falar, Deus. né? O que que é melhor, Isso é falar história, mandarim é fake ou news. comer cachorro quente, literalmente? Não, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, uma boa tarde. Acho que complementando o que foi apresentado anteriormente, tem uma ferramenta que eu acho que vai ser muito útil para vocês. Na verdade, o que que nós fazemos hoje? Nós mapeamos todas as obras em andamento no país. Então, vou passar um PowerPoint bem rapidinho, mas Joia. basicamente nós mapeamos 100% das obras que estão acontecendo no Brasil de forma regular. Então, só um número para vocês terem uma ideia. Quantas obras hoje tem no Brasil em andamento? Umas 450 mil. Quantas construtoras estão executando obras hoje no Brasil? Mais de 200 mil. Imagina fazer esse processo de prospecção de forma manual. Então, em 5 mil cidades do Brasil seria praticamente impossível. Como que a gente faz? Lendo documentos oficiais de gerenciamento de obras, como as ARTs e as ERTs e os alvarás de construção. Então, por exemplo, antes de ter qualquer movimentação de um canteiro, antes de ter qualquer venda de um produto, antes de ter qualquer tipo de movimentação, você precisa registrar uma ART ou uma ERT. Dar entrada na prefeitura, aprovar o projeto, depois registrar uma RT de execução e por aí vai. O que que a ROF fez? Ela mapeou isso do país inteiro. Logo, hoje, basicamente, nós temos todas as obras em andamento no país. Quando a gente fala de indicadores, não é o primeiro indicador da ROF. Hoje, a Prefeitura de São Paulo usa os indicadores que a ROF cria para fazer os insights, como está o comércio na cidade, como estão as empresas e até mesmo a faixa salarial paga na cidade perante a outras. Por quê? Porque ela usa os nossos relatórios para ir atrás de investimentos, para trazer empresas para se alocarem em São Paulo. Quando a gente fala da associação comercial, se você hoje assiste um programa de TV que o presidente da Associação Comercial de São Paulo fala de dados sobre a cidade, é feito pela ROF esses dados. E até tem cases, entrevistas que ele mesmo fala que nós somos um case de sucesso para a associação. Então, falando um pouco do Start de Obras, foi uma parceria que nós desenhamos junto com a Abramat, que foi apresentado para o Paulo. O Paulo olhou assim e falou: Nossa, faz super sentido. E o que que é? O que que vai acontecer para você, gente? Vai ter duas visões, uma versão pública e uma versão exclusiva para associado. O que que a versão pública entrega e o que a versão exclusiva para associado entrega? A versão pública ele entrega quantas obras estão iniciando mês a mês e o comparativo mês anterior versus o mês anterior e o comparativo mês anterior versus 12 meses atrás. E aí você tem uma ideia de como está se comportando o mercado, quantas obras iniciaram, o que está acontecendo. Já a versão para as indústrias associadas à Abramat, nós vamos entregar também a quantidade de obra por faixa de metragem. Porque, por exemplo, legal, eu estou enxergando que iniciou 100 obras na região de Sorocaba.
Ah, mas o mês passado iniciaram 50. Só que, poxa, calma aí, 50 obras de 1.000 metros quadrados consomem mais materiais do que 100 obras de 500 metros quadrados, de 100 metros quadrados. Então, basicamente, essa versão para as indústrias associadas, ela vai trazer uma riqueza maior de detalhe, com um pingo de uma outra tecnologia que nós vamos apresentar no final da reunião. Então, basicamente, vocês vão ter tipo de obra, se é um residencial, se é um comercial, se está numa determinada região, numa micro-região, no estado, no município. Lembrando, gente, que a gente está falando da ROF. A ROF mapeia o Brasil inteiro. Então, se você quiser enxergar o mercado do Acre, o mercado de Natal, o mercado de Fortaleza ou o mercado do Rio Grande do Sul, você vai conseguir. E qual que é o diferencial? As indústrias hoje, vocês sabem muito bem, têm uma dificuldade muito grande de definir potencial de mercado lá em cima. Por quê? Porque basicamente hoje ferramentas como essas ferramentas manuais que eu não vou citar, não mapeiam todo o mercado. Vou dar um exemplo, gente. A gente tem um ranking no Brasil que fala das 100 maiores construtoras. Só que, poxa, tem construtora que não construiu mais de 100 mil metros quadrados. Só no Nordeste tem mais de 1.000 construtoras que entregaram construções com mais de 100 mil metros quadrados. Então imagina o seguinte, poxa, a gente tem um ranking, mas eles conseguem pegar o Brasil inteiro? Não. Por quê? Porque é uma prospecção manual. Então isso acaba gerando um insight muito generalizado em grandes capitais do cenário da construção. Isso atrapalha bastante, por exemplo, gente. A gente tem um cliente na China que está importando produtos para o Brasil. Se ele tivesse uma prospecção manual, ele ia definir o mercado do Brasil muito pequeno. Por quê? Porque estava falando, ó, tem, sei lá, 10 mil obras em andamento, 15 mil obras e não 400 mil. Então não faria sentido ele trazer uma operação, investir aqui numa indústria, investir numa produção no nosso país. Então, basicamente, esse é um grande diferencial. E aí vocês vão poder buscar por filtros como tipos de obra, a região, microrregião, município. Isso aqui é mais um manualzinho e eu vou apresentar na prática. Basicamente, a plataforma que vai ser gerado para vocês tem uma versão pública. Essa versão pública ela é limitada, onde você vai ter apenas os insights do mês anterior, quantidade de obras, a diferença. Aqui ele vai separar por região do Brasil, Sudeste, Nordeste, e aqui a gente consegue ver, gente, olha, no Nordeste, 138 mil obras acumuladas de 2024 até agora. Então imagina, tem mais obras do que no próprio Sul. Então tem um potencial de mercado muito bacana. Um pouco mais para baixo, vocês vão ter a divisão por estado e micro-região e cidade. Então, sempre quando descer o estado, vai ser uma micro-região e depois a cidade. Quantidade de obras definidas por tipologia e um pouco mais para baixo, um panorama geral do que está acontecendo em todos os estados, quantidade, por aí vai, e um comparativo. Então, esse gráfico de tendência pode mostrar muito mais para vocês. Mas acredito que essa versão vocês não vão usar, vocês vão usar uma versão mais completa. Na versão mais completa, gente, vocês vão ter uma visualização real do que está acontecendo com o metro quadrado. E aí, com isso, gente, a gente consegue ter as mesmas visualizações, mas aqui a gente consegue definir também dentro da cidade, por exemplo, qual é a quantidade de obras por faixa de metragem. E isso é super importante. Poxa, eu estou com uma campanha de trademark para obra residencial de pequeno porte. Olha, quais são as cidades com maior concentração de obras de pequeno porte? Poxa, aqui eu já consegui enxergar. Na região de Minas, Belo Horizonte, tal, Contagem, por aí vai. E aí vocês conseguem fazer esses insights. Um pouco mais para baixo, aqui vai ter uma somatória de metros quadrados declarado versus a quantidade de obras e a quantidade total por metragem. E aqui um comparativo da quantidade de obras, da quantidade de metros quadrados por tipologia, e aí saindo de janeiro de 2024 até agora, julho de 2025. Na verdade, a ideia, gente, é que a gente sempre crave a atualização um mês e meio antes, porque o que que acontece? A ROF, ela atualiza isso diariamente. E aí, o que que pode acontecer? O cara registrou a obra hoje com previsão de início para esse mês. Só que aconteceu alguma coisa, a obra atrasou. Ele vai fazer uma retificação no documento, essa retificação vai entrar na atualização, então a obra que teoricamente iniciaria esse mês vai iniciar no próximo. Isso aí vai ser atualizado diariamente. Então, esses números, eles podem ter essa mudança por causa da atualização. A gente não precisa que alguém vá lá e fale, oh, a obra não iniciou, vai atrasar. Não. Ele já faz isso de forma 100% automática. Isso que é o mais incrível. E aí, pessoal, basicamente aqui vocês vão ter os mesmos cenários. E para fechar com chave de ouro,
a gente fez um insight para a indústria de tintas. O que que é esse insight? Lembrando, a gente tem todas as obras em andamento do país e tendo todas as obras em andamento, nós vamos oferecer essa visão para o setor de tintas com uma projeção de consumo de produtos, no caso de tintas, né? E aí, essa projeção ela é basicamente o seguinte: a gente sabe que a obra ela inicia hoje e o acabamento vai ser lá nos 75% da construção em si. Então, o que que a gente fez? A gente pegou a obra, a data de início, calculou uma projeção de tempo médio daquela obra. Então, com base em 1,5 milhão, 1,8 milhão obras, a gente falou o seguinte: olha, a obra de tal tipologia, com tal metragem, em tal região, ela normalmente demora esse tempo. Então, tendo a base da data de início, a gente faz essa estimativa da data de término. Com isso, a gente pega 75%, 65%, dependendo da tipologia, e coloca a distribuição do consumo de tinta, que é basicamente na faixa de acabamento. E voilà, a gente consegue ter uma projeção de consumo de tinta por mercados. E aqui está em litros, obviamente. Ele já está calculando o consumo de tinta interno e consumo de tinta externo. Aqui no algoritmo, depois, quem tiver interesse, a gente compartilha como que está sendo a metodologia de cálculo por trás. E aí, ó, poxa, Wesley, não faz sentido isso, olha, faz sentido de outro jeito. A gente já faz isso com outros produtos, eu não sei se os nossos clientes estão aqui, mas a gente já tem isso para concreto, tem isso para aço e tem para revestimento cerâmico. Mas basicamente sempre esse algoritmo ele é baseado na fase do consumo, na metragem total e na tipologia declarada. Então, por exemplo, uma tipologia de residencial vertical, que seria um prédio. Quando a gente fala de uma indústria de cerâmica, a indústria de cerâmica ela vai vender a área comum e o varejo vai vender a área dos apartamentos, né? O revestimento que o próprio cliente compra. Então a gente consegue fazer essa divisão. Quando a gente fala de uma projeção de aço já é um pouco mais simples, porque no final do dia é 23 quilos a 25 quilos de aço por metro quadrado construído, soma-se a metragem, divide isso no período da obra, e aí você tem lá o consumo estimado de aço durante todos os próximos meses. Mas basicamente, gente, é isso. Ele vai ter essas três visualizações. A primeira, provavelmente, ela vai ser uma visualização pública. As duas segundas, elas vão precisar de uma senha para vocês terem acesso. Mas é muito simples, gente. Olha, se eu tô falando, ó, vou fazer um insight aqui sobre Sorocaba. Eu falo de Sorocaba, gente, porque hoje a ROF fica em Sorocaba. Então, vou pegar a região, micro-região de Sorocaba. Ele já vai me trazer todos os municípios relacionados com essa micro-região. E aí eu vou selecionar lá a previsão de início apenas o consumo de 2025. E aí ele já vai me trazer 13 milhões de litros. Selecionando aqui, eu consigo já enxergar dentro da região de Sorocaba todas as cidades e ter uma ideia de consumo por essas cidades. Selecionando a cidade, eu já pego até por faixa de metragem dessas cidades e os consumos dentro delas. E aí você já tem lá toda uma visualização, todo um enriquecimento da informação. E o detalhe positivo de tudo isso é que se você clica aqui em exportar PDF, você consegue gerar um PDF daquele cenário. Então imagine o seguinte, hoje os nossos clientes usam, não essa tela obviamente, mas uma tela um pouco mais completa, para enxergar nos compradores, no canal de distribuição deles e falar o seguinte: poxa, a gente tem X mil obras em andamento na sua região. Faz sentido você investir num estoque melhor? Porque, olha, essas obras vão consumir produto daqui a 2, 3 meses. Então, acho que prevendo isso, você tem uma assertividade muito bacana. Então, gente, é isso. Desculpa se eu fui bem rápido, mas não quero deixar o espaço para perguntas, para não tomar muito tempo de vocês. Muito bom, Wesley. Muito obrigado. Pessoal, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma questão para o Wesley e tudo. Wesley, também nós vamos apresentar isso mensalmente, né? Aqui para os nossos associados, né? Com certeza, Paulo. Então Na tá verdade, jóia. Paulo, até eu tava brincando com a Janaíne de a gente criar um ranking, uma tela de projeção. Olha, esse mês vai ser de tinta, próximo mês a gente coloca de revestimento, Ah, no vai ser próximo mês ótimo. a gente coloca de, sei lá, de fios, sei lá, Impermeabilizante. É impermeabilizante, por exemplo. impermeabilizante não, porque a gente tem cliente que tá fechando esse relatório. Esse vai ser o final. É conflito de interesse, gente. Mas brincadeiras à parte, É isso. Então vai ser Aliás, quem perguntou não mensal é da Veda City, não, e, né? claro, vai ser a mesma história, Wesley. A gente vai disponibilizar o contato seu e equipe
Então, quem precisar de um detalhamento, quiser uma abertura pelo próprio setor, etc., fala direto com a Hoff, né? A gente vai ter essa disposição geral, né? Mas vai estar sempre à disposição para o específico, cada, cada associado que veja as suas necessidades, né? Mas aí, gente, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas para o Wesley, né? E muito bom. Muito obrigado, viu, Wesley? Tá. Eu mesmo, eu acho que hoje eu entendi mais, né? Aqui, isso, a Andrea está pedindo para compartilhar o link. A gente vai compartilhar, Andrea, tá bom? Depois ele vai nos disponibilizar, tá bom? Eu vou É pedir para o isso. pessoal que está na sala enviar para mim pelo chat o e-mail, porque nem todos a gente tem aqui cadastrado para poder enviar o link, né, de acesso para vocês poderem acessar. Isso, por favor, gente. Vou aproveitar, como eu estou vendo aqui, hoje tem bastante gente. Quem não tiver no nosso grupo de WhatsApp e tiver interesse em entrar, nos avise, tá? Ou mande um e-mail para mim, ou para a Adriana, etc. A gente insere lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então tá jóia. Wesley, eu lhe agradeço imensamente, muito bom. E eu acho que não teve nenhuma pergunta aqui, mas nós vamos Eu divulgar. ia Peraí, tirar uma pois dúvida não. aí, não sei, Wesley, se consegue deixar o Vai lá, contato, mas Marcos. para tirar a dúvida, por exemplo, eu sou da indústria do cimento, da Votorantim. Aí, para perguntar, né, se, por exemplo, se o cimento entra dentro das categorias que vão ser reportadas no futuro ou não. Aí, se é uma pergunta muito específica, a gente conversa depois, mas. Marcos, tranquilo, cimento pode entrar sim. Hoje a gente não coloca concreto porque tem um contato exclusividade com o pessoal da Supermix, mas o cimento sim, tranquilo. Na verdade, a gente até tem pronto o cimento porque a gente fez esse trabalho com o pessoal da Supermix para argamassa. Só que no final ela anda junto com o cimento, então é que nem quando você faz de aço, você faz de concreto, porque os dois andam junto na obra. Então, dá pra gente Legal. colocar. A gente pode comentar, Paulo, de colocar no próximo mês, tirar o de tinta, colocar o de cimento. E aí fazer essa Bora. rotatividade. Até criar uma programação. Isso. É boa ideia, Wesley. Vamos fazer assim. Porque aquilo que eu Então, uma falei, pergunta, à medida que a coisa for acontecendo, o associado vai trazendo a sua necessidade, vai falando com você, vai falando conosco e a gente vai aprimorando isso, né? Em pouco tempo, esses dados, de fato, vai estar na nossa cara, né? Já é, na minha opinião, uma evolução enorme do que nós temos e vamos melhorar a cada dia. tá. Então, a cada mês, a ideia é que a gente apresente aqui é um highlight, né? Bem rápido, né? Na verdade, mas se a gente quiser se aprofundar, então tem que falar no particular aqui, certo, Wesley? Para a gente ver como é que Isso, nós vamos se aprofunda. divulgar, Vitor, nós vamos Uhum. divulgar, né? Porque então você vai poder entrar, né? Fazer todos Tá. as suas Fazer um trial verificações. aí. Tá. Exato. Agora você, olha, de fato eu preciso de algo muito específico. Aí você fala direto com a Hoff, né? Porque Entendi. se a gente for fazer dos 28 É, setores que tem aqui dentro sim, da sim. Bramate, vai ser uma Mas loucura. e como funciona agora uma dúvida? Desculpa, tá, gente? Eu estava numa Pois não. conversa paralela aqui, aí eu acabei talvez não pegando 100% da informação, mas no caso de impermeabilizante, você falou que está fechando com alguém. Essa é uma categoria que você vai pesquisar e todo mundo que entrar vai ter acesso a ela, certo? Se a gente quiser entender melhor a categoria de impermeabilizante. Você falou que tinha conflito de interesse de mostrar, mas se a gente entrar, a ideia é que a gente avalie junto. Por exemplo, divide-se o custo dessa pesquisa. Você já visita os materiais de construção, já tem as informações, e aí a gente consegue, com base essa amostragem estatística, obter as informações, certo? É por aí? Basicamente, sim. Na verdade, o que acontece, Vitor? Quando a gente fala de impermeabilizante, os setores que nós já temos contratos, tô vendo que você é da Veda City. A gente está em vias de Isso. fechar contrato com vocês. Então, impermeabilizante, concreto, aço, a gente não vai divulgar, porque já temos clientes. Não faz sentido eu divulgar algo que você está Sim, sim. pagando para que o concorrente seu acesse de graça. Os setores que nós não temos os clientes com contratos fechados, a gente vai divulgar sim. Entendi. Então, É. basicamente, os setores que são clientes da Hoff vão ficar excluídos dessa primeira divulgação.
Não, tá claro. Então já existe a pesquisa, que a gente vai entrando, fazendo parte desse bolo e dividindo esse custo, né? Exato. Melhorando a amostragem. Tá bom. E eu acho que um ponto positivo, gente, é que o que que acontece? A aplicação da ferramenta em si, ela vai muito além do que apenas, olha, um índice normal. Ela vai mostrar as tendências. É que nem o Paulo falou, poxa, não tem como ter uma bola de cristal, só que imagina o seguinte, hoje, semana passada, semana, acho que acredito eu, a Caixa divulgou o relatório que o Paulo comentou lá, que vai, ó, vai injetar bilhões lá para o financiamento. Quando que Uhum. será que a gente vai começar a enxergar a informação de que refletiu em novos projetos, refletiu em novas obras nisso? Uhum. Porque o que que pode estar acontecendo? A construtora deu entrada no projeto, mas esse projeto não virou uma execução ainda. Poxa, mas Sim. calma aí, vieram várias execuções nesse mês. Então, olha, vou começar a olhar para o mercado de Minas Gerais, porque Minas Gerais Isso, vieram diversas obras que estão entrando em execução. E isso vai ser interessante, gente, porque a gente vai começar a ter insight real mesmo do que está acontecendo, bem que isso. meio que em tempo real, vamos dizer assim. E Vicky, Wesley, olha, por mas eu vou na exemplo. dar um. verdade, Wesley, mas na verdade, a qualidade da informação que tem que vir para nós, para quem está pagando, tem que ser infinitamente maior, porque senão não tem Claro, benefício de eu pagar o extra, né? Então, assim, claro, para mim é o claro. contrário essa visão, né? Então, quem não está e é associado à Febramat está tendo um benefício, porque eu estou pagando e não pouco, né, para ter acesso a esses dados o ano que vem. Não, Mariana, é o seguinte, vamos lá. Na verdade, nós vamos ter uma informação estática do mercado, certo? Agora, se você, por exemplo, se você cliente da ROF, por exemplo, você tem um contrato com ele sobre o seu rol de informações. Esse rol seu, do seu contrato não vai aparecer aqui, tá certo? Então, aqui são informações, vamos chamar assim, de mercado, né? De tendências e tudo mais. Uma informação absolutamente específica dos contratos específicos, né? A ideia é que a gente demonstre que essas informações existem e que elas, e se você tiver necessidade delas, por isso que eu digo, mantenha contato com eles. Mas isso não vai acontecer, viu, Fique? Isso a gente conversou, eu e o Wesley, para que, como vários de vocês são clientes da ROF, né? O que eu preciso é, por exemplo, muito bem lembrado, Wesley, foi lançado aí na sexta-feira passada esse novo programa da Caixa, será lançado outro agora nessa sexta-feira, e pode acontecer de que você identifique que em Minas Gerais, de fato, está indo muito mais rápido, né, do que São Paulo, né? Então, o índice da ROF vai te dizer isso, né? Vai te dizer essa velocidade aonde começaram as obras e tudo mais. Então, essa é a grande, na minha opinião, a grande vantagem desse índice, que você vai ver nacionalmente onde tudo está acontecendo. E aí a sua força de vendas, claro, ela vai se movimentar. E se você não estiver lá, você corre para lá, se você tiver interesse de correr e tudo mais, né? Perfeito. E complementando, Paulo, acho que a principal diferença é uma coisa é você enxergar a quantidade de obras, enxergar para onde está indo o mercado. Outra coisa é o cliente enxergar o nome da construtora. É diferente eu falar, olha, eu vou ter um tal consumo de tintas na região de Sorocaba. Olha, eu vou ter um tal consumo de tintas, onde 15% é para Build, X% é para Vita, Y% para Planeta e por aí vai. Essa informação ela é e vai ser exclusiva dos clientes da ROF. Agora, Exato. o consumo estimado de um produto, esse produto ele vai ser trocado por mês. Então, esse mês é de tinta, o próximo mês é de, sei lá, de cimento, como comentado, o próximo mês é de fios, o próximo mês é de, sei lá, de outro produto. Mas, enfim, nesse primeiro momento, os produtos que estão fechados com os nossos clientes, eles não vão aparecer. E quem é cliente mesmo tem uma série de outras informações que tem dentro da plataforma. E quem não for, a gente pode até mostrar a plataforma pra vocês verem a real diferença. Mas tem muita diferença. Ô, É isso. Wesley, aproveitando o seu comentário, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Quando você faz o drill down ali das informações, você chega até o nome da obra, o nome da construtora? O nome da obra, o nome da construtora, o nome do grupo econômico. Tá, a Porque o que gente que consegue acontece, chegar. gente? Quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente tem um problema muito sério, que as construtoras abrem SPS e das SPS você tem lá a obra SPS XPTO. Só que essa SPS XPTO não tem o nome, por exemplo, ah,
da Cyrela. Tem o nome SPE XPTO. A gente já consegue fazer o agrupamento para dentro do nome da construtora e colocar a contagem interna dentro do nome. Então, vou dar um exemplo para uma indústria de tubos e conexões. A gente entrega hoje o grupo econômico, não somente a SPE. Então, ele consegue fazer o agrupamento de quantos metros quadrados é, aquele grupo econômico fez a construção. Então, por exemplo, se a gente pôr a aplicação da tinta nesse caso, eu consigo falar que aquele grupo econômico pode consumir X litros de tinta, assim como é feito em concreto, como é feito em aço. E aí você já consegue ver o potencial do grupo, porque o que, que a gente percebeu dentro da indústria? E, gente, olha, e é super interessante isso. Quando a gente fala da indústria, foi uma própria indústria que deu essa ideia de fazer um agrupamento por grupo econômico. Por quê? Ele comentou: poxa, eu não tenho o meu maior cliente. Eu sei quem é, obviamente, mas eu não tenho isso em sistema. Eu não tenho esse agrupamento de SPS. Eu tenho diversas, mas eu não sei de quem pertence a essas SPS. Então, basicamente, hoje, toda a plataforma da ROF, ela é feita por agrupamento do grupo econômico, independente que ele apareça ou não dentro da SPE. Perfeito. Obrigado. Tá ótimo. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão para o Wesley? Então tá bom. Perfeito, gente. É isso. Wesley, muito obrigado, viu? Foi muito Eu bom. agradeço, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado. Então tá Tchau. joia. Bom, pessoal, nós temos, nós vamos ter reunião no próximo mês, né? Ah, e eu preciso que vocês me digam quais assuntos que vocês querem que a gente traga para o próximo encontro, tá bom? Muito provavelmente a gente vai continuar mais alguma coisa com esses índices, para que eu sei que as dúvidas chegarão, etc, etc. Talvez algum aperfeiçoamento e tudo, mas tragam outros assuntos para que nós possamos debater, tá? Eu preciso informá-los do seguinte, sobre aquele projeto de lei que eu falei para vocês sobre os marketplaces. Eu estou entregando em mãos para o deputado na quarta-feira o nosso pedido, né, daquela emenda que fala sobre o material de construção vendido nos marketplaces, né, para a gente tentar preservar a qualidade, né, que as nossas indústrias que têm o PSQ, né, investem nesse assunto. Isso vai acontecer essa semana. Na próxima reunião nossa, eu espero fazer um relato a vocês de como isso está caminhando, tá bom? Mas eu peço aqui a vocês, se tiver algum assunto, por favor, me avisem. Falem com a Laura, falem com a Adriana, falem comigo, mande e-mail, vem aqui, manda um sinal de fumaça, para que a gente possa trazer para vocês para a gente debater aqui, tá bom? É Combinado. isso? Então tá joia, gente. Eu agradeço imensamente. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde a todos. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Boa semana. Valeu, gente. Abraço. Valeu.